Quando se fala em autores vitorianos, não tem jeito. O primeiro nome que nos vem à mente é o Charles Dickens. Então, no vídeo de hoje, dentro do Victober Brasil 2023, eu trago a minha opinião sobre um de seus maiores sucessos, Grandes Esperanças. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books e a mais um vídeo de uma obra de literatura vitoriana. Esse vídeo faz parte do projeto Victober Brasil 2023. Se você está chegando por aqui agora e não sabe do que se trata, dê uma olhada nas playlists que estão na caixa de descrição desse vídeo, que lá você fica sabendo direitinho o que é esse projeto, quem participa, o que o pessoal está lendo, tem dicas de várias obras e autores, fica sabendo também como participar. Então não deixe de dar uma conferida. E esse é um livro que me espantou pela quantidade de resenhas existentes sobre ele no YouTube, né? Depois que eu fiz a leitura. Eu fiquei até com a impressão de que é uma daquelas obras que todo mundo já tinha lido, menos eu. E confesso que fiquei em dúvida sobre gravar vídeo ou não, né? Porque talvez eu nem tenha muito a dizer, mas vamos lá. Eu li nessa edição da coleção Clássicos Abril, que se acha facilmente em sebos, né? Tem capa de tecido, sem notas. Só no final ela tem uma pequena biografia do Dickens e um texto sobre a obra. Mas eu gosto muito das edições dessa coleção. Mas as duas edições atualmente à venda, novas, né, são a da Landmark, que eu não conheço, né, não sei da qualidade, mas tem o mérito de ser bilíngue. E a da Companhia das Letras, pelo selo Penguin, que é uma edição simples, mas muito boa, com notas e excelentes textos de apoio, e um bônus bem importante, do qual eu falarei depois. Os links para a compra dessas edições estarão na caixa de descrição do vídeo, e se a compra de qualquer produto no site da Amazon for feita através desses links, eu recebo uma comissão que é repassada para uma instituição de assistência social. Então, agradeço a todos que puderem colaborar. E Grandes Esperanças é um romance de formação dividido em 3 partes bem distintas. E, mais uma vez, o Dickens nos conta a história de um órfão desde a sua infância até o início da vida adulta, e é narrado em primeira pessoa pelo protagonista, o Pip, já adulto. E ele começa contando que o seu nome real é Philip Pirrip, mas como ele não conseguia falar esse nome quando era criança, ele dizia apenas Pip. O nome acabou pegando e ele ficou conhecido por ele. Só que aqui o Pip não sofre nem metade do que o David Copperfield ou o Oliver Twist, porque ele, mesmo sendo órfão, ele vive com a irmã e o cunhado. Tá, que essa irmã não é nenhuma flor que se cheira, né? É uma mulher estúpida, amarga, aquelas pessoas que têm raiva da vida, né? E desconta essa raiva no marido e no irmão. E esse cunhado, o Joe, acabou sendo o meu personagem favorito do livro. Ele é ferreiro, é uma pessoa extremamente simples, analfabeto, mas tem um coração enorme. E apesar da situação financeira difícil e desse casamento turbulento, ele é uma pessoa que vive de bem com a vida e tenta ao máximo proteger o menino, né, das agressões, das ofensas da esposa. É aí uma mistura de pai com o irmão mais velho. E ele protagoniza algumas das cenas mais tocantes desse livro. Uma delas é quando o Pip mostra a ele o seu progresso na escrita e o Joe finge que está lendo para incentivar o menino, mesmo sem estar entendendo nada. E mais para o final também vai ter uma outra cena bastante tocante envolvendo o Joe. E a trama do livro começa numa véspera de Natal, quando o Pip está no cemitério visitando o túmulo dos pais, e ele se depara com um fugitivo da prisão. Esse fugitivo está com os pés acorrentados e ameaça o Pip de uma forma bem agressiva, bem assustadora, exigindo que ele consiga comida e uma lima para se libertar das correntes. Apavorado, né, o menino faz tudo que o bandido exige, e esse encontro, que aparentemente é irrelevante, lá no futuro terá consequências bem importantes na vida do Pip. E acontece aí uma perseguição policial, a fuga dos bandidos, né? Porque foi mais de um que fugiu. Isso vira o assunto do momento ali no local,
mas que acaba sendo ofuscado por um outro acontecimento que será decisivo na vida do garoto. Um outro personagem detestável, que é paparicado pela irmã do Pip, que ela chama de tio Pumblechook, chega e diz que uma mulher muito rica, a senhorita Havisham, que vive reclusa numa mansão perto dali, quer que esse senhor leve um menino para casa dela uma vez por semana para brincar, e o garoto receberá dinheiro por isso. Mesmo sem saber exatamente o que irá encontrar, né, o que terá que fazer, o Pip é levado até essa mansão, mas chegando lá ele se depara com uma figura muito esquisita, grotesca, né, parece até uma assombração. A senhorita Havisham vive nessa mansão cheia de móveis velhos, teias de aranha, né, sem abrir as janelas, nem ter contato com quase ninguém. E pior, ela vive vestida de noiva, suja, e passa quase todo o tempo numa sala onde está montada uma festa de casamento completa, até com bolo, mas tudo já apodrecido e ruído, né, por ratos e baratas. Ela vive literalmente parada no tempo, né, porque nessa casa nem os relógios funcionam. É uma situação aí um tanto quanto absurda. E o Pip foi contratado para fazer companhia a Stella, que é a filha adotiva da senhorita Havisham, que tem a mesma idade que ele, é uma menina lindíssima, mas uma patricinha levada aos extremos, né? Sabe aquela criança de hoje em dia, totalmente mimada, sem limites, que pode tudo, insuportável? Pois é, a Stella é ela. É metida, mandona, olha o Pip por cima e o humilha sem dó nem piedade, né? Dizendo que ele é pobre, que ele está mal vestido, que ele tem as mãos grosseiras, que ele é burro. Enfim, tudo indica que esse relacionamento será um verdadeiro inferno para o Pip. E realmente, a partir daí, o menino começa a atentar para as coisas às quais ele nunca tinha dado atenção, né? As condições simples em que ele vive, as suas roupas, o trabalho do Joe. Em suma, ele começa a se ressentir da sua condição social. E com isso começa também a se transformar numa pessoa bem diferente, especialmente no trato com o Joe, que sempre foi muito gentil com ele, e com a Biddy, que é uma moça também muito gentil, que inclusive foi quem alfabetizou o Pip. E ele passa a tratar essas pessoas com arrogância, com superioridade, né, fazendo com que a gente passe a sentir um certo ranço dele. E a situação segue assim, até que a família recebe a visita do Sr. Jaggers, que é o advogado da senhorita Havisham. E ele diz ao Pip que ele tem um benfeitor misterioso que o contratou para levá-lo a Londres, né, com o intuito de transformá-lo em um cavaleiro, mas com a condição de que ele nunca tente descobrir quem é o seu benfeitor. E é claro que o rapaz tem certeza de que é um ardil, ali, uma trama da Miss Havisham para colocá-lo à altura da Stella e casar os dois. E vai para Londres feliz da vida, porque nessa altura do campeonato, apesar dos maus tratos, ele já está apaixonado pela Stella. E eu paro a história por aqui para deixar que vocês descubram o resto lendo o livro. Mas, como eu disse, essa obra é dividida em 3 partes. Essa que eu narrei foi apenas a primeira. Na segunda parte, nós acompanhamos justamente esse desenvolvimento social do Pip. Os lugares que ele passa a frequentar, seu aprendizado das normas sociais da cidade, né, que são bem diferentes das que ele estava acostumado até então. E o seu principal professor nessa empreitada será o Herbert Pocket, que é um parente da Miss Havisham, é um rapaz da mesma idade do Pip, cheio de sonhos e projetos, mas que não faz nada efetivamente para torná-los realidade. A gente que está lendo percebe que ele, no fundo, é apenas um bom vivant, mas o Pip não. De qualquer forma, esse personagem é muito simpático e ele vai se mostrar um amigo muito fiel do Pip mais para frente. E como estamos falando de Dickens, né, nós temos que ter personagens excêntricos. E como se não bastasse a Miss Havisham, nós temos também o Wemmick, que é o secretário do Sr. Jaggers, e ele é uma figura.
É um homem cheio de manias, ele vive com o pai idoso em uma construção bem esquisita, que ele chama de castelo, que tem até ponte levadiça e tiro de canhão, isso no meio da cidade. Ele é meio maluquete, mas volta e meia dá uns bons conselhos para o Pip, além de também se mostrar mais tarde um grande e fiel amigo. E na terceira parte, o Pip alcança a maioridade e assume a posse da fortuna que foi deixada para ele. E nessa terceira parte, todas as situações que estavam em aberto terão o seu desfecho. O Pip finalmente descobrirá a verdade sobre o seu benfeitor, sobre a senhorita Havisham, a definição sobre o seu relacionamento com a Estela, aquele bandido que apareceu lá no início vai retornar à história, né? E tudo isso fará o Pip refletir no rumo que a sua vida está tomando e a repensar suas atitudes. E aí chegamos ao final do livro, que tem uma peculiaridade, porque ele tem dois finais. O que ocorreu foi que o Dickens terminou a história na casa de um amigo, também escritor, e quando ele viu o final, disse que o povo não gostaria daquele desfecho. E o Dickens, sempre atento aos anseios dos seus leitores, escreveu um outro final que passou então a ser o oficial, né? Mais ao gosto do público. E é esse ponto que eu mencionei no início do vídeo sobre a edição da Penguin, porque ela traz os dois finais da história. Na realidade, é quase só um parágrafo, mas muda radicalmente o desfecho da história. E esse final ainda foi mexido pelo Dickens mais algumas vezes, uma palavrinha aqui, outra ali, com o objetivo de ficar cada vez mais em aberto o nosso entendimento, né, do que realmente, do rumo que a história vai tomar depois que o livro acaba. E esse fato dos finais já deu muito pano para manga. Alguns estudiosos acham que o final original é mais coerente e que o Dickens teria se vendido, né, à vontade dos seus leitores, né, sem coragem de desapontá-los. De qualquer forma, os dois finais são aceitáveis e mesmo se a edição não tiver os dois, né, como a minha, é fácil de encontrar esse outro final alternativo na internet. E vamos à minha opinião. Para começar, eu acho que esse Esperanças do título ficou um pouco estranho, né, pelo desenrolar da trama. Talvez Grandes Expectativas fosse um título mais adequado e mais de acordo com o título original, Great Expectations. E esse livro, apesar de ser um Dickens autêntico, né, ou seja, tem todas as características das outras obras suas, em Grandes Esperanças, essas características estão, de certa forma, suavizadas. Nós encontramos aqui um órfão, pessoas esquisitas, situações dramáticas, reviravoltas mirabolantes, conflito de classes, denúncia social, um tom moralizante. Em resumo, tudo que aparece constantemente nas obras do autor, mas geralmente de uma forma exagerada, o que torna essas situações um pouco melodramáticas e piegas. Mas aqui não, elas estão mais dentro da realidade e por isso são mais plausíveis. E isso faz com que a gente se interesse bastante pelo rumo da história. Muita gente também coloca que os personagens do Dickens são muito estereotipados e artificiais, porque eles têm uma personalidade quase imutável no decorrer de toda a história. Mas os que aparecem aqui em Grandes Esperanças, pelo menos os mais importantes, são bem mais reais. Eles têm seu lado bom e mal, vão aprendendo, se modificando ao longo do tempo, e isso é bem legal, né? Então eu achei personagens bem construídos. Em relação ao desenvolvimento da história, cada uma das três partes tem um ritmo diferente. A primeira é mais a apresentação dos personagens, da história, né, para a gente entrar na trama. Na segunda, o ritmo cai, ela é mais arrastada, né, sem grandes acontecimentos, é mais focada no aprendizado social do Pip. A terceira já é quase um romance de ação, né, cheia de acontecimentos e revelações, é bem mais dinâmica. E um outro ponto que chama a atenção, desde o comecinho do livro, é o tom
fortemente irônico da narrativa. É uma outra característica do Dickens, mas que aqui está no auge. A escrita do livro é uma delícia, muitas citações, alusões a outros autores e obras. É uma história que faz a gente querer continuar a leitura, né? Conhecer mais a fundo aqueles personagens, saber dos seus mistérios, descobrir quem, afinal, ajudou o Pip a buscar as suas grandes esperanças. E esse livro foi lançado em 1860, é uma das últimas obras do Dickens, e foi escrito numa fase mais madura do autor. E acho que isso fez bastante diferença. No meu vídeo sobre o Thérèse Racan, do Zola, eu falei sobre essa questão do amadurecimento dos autores, porque eu acho fabuloso acompanhar esse desenvolvimento da escrita, né? O quanto a forma de escrever do autor vai ficando mais afiada à medida que ele vai adquirindo maior controle da linguagem e refinando o seu estilo. E isso fica bem claro aqui em Grandes Esperanças, se compararmos esse livro com os grandes sucessos anteriores do Dickens, né? Mais para o início de carreira, como o David Copperfield ou o Oliver Twist. Não me entendam mal, não é que eu acho esses livros mal escritos de forma alguma, mas aqui no Grandes Esperanças eu percebi algumas diferenças. E no geral essa obra me agradou mais. Mas isso é uma questão totalmente subjetiva, né? Apenas a minha opinião e do que eu, como leitor, gosto de encontrar nos livros que eu leio. E eu fiquei apaixonado por essa história já no comecinho do livro, a ponto de achar que ela poderia superar Um Conto de Duas Cidades no posto de melhor livro do Dickens para mim. Mas no cômputo geral isso acabou não acontecendo por conta desse ritmo um pouco inconstante, mas também porque eu amo romances históricos e Um Conto de Duas Cidades segue no topo do pódio. Mas o Grandes Esperanças ficou com segundo lugar com louvor, né? Porque realmente é uma obra fantástica. Em resumo, Grandes Esperanças traz muito do Charles Dickens e ao mesmo tempo é completamente diferente de tudo que o autor já havia produzido até então. E merece ter uma chance, mesmo de quem não gosta muito da escrita dele. E para quem já leu e gostaria de dar uma olhada em alguma adaptação, não faltam opções. Essa obra foi adaptada inúmeras vezes e tem filme para todos os gostos. Eu vou mencionar aqui rapidinho apenas 4. Começando pelas mais antigas, uma das mais famosas é ainda em preto e branco, é uma versão do David Lean de 1946 e é também a mais fácil de assistir, porque tem aqui mesmo no YouTube. O link também estará na caixa de descrição. A seguir, uma de 1998, que modernizou a história, passou a acontecer em Nova York nos anos 90. Mesmo assim, ela é relativamente fiel, logicamente focando mais no relacionamento entre a Stella e o Pip, mas no geral é um filme interessante. O elenco é excelente, o casal protagonista é vivido pelo Ethan Hawke e a Gwyneth Paltrow, mas o destaque é o elenco de apoio, o Robert De Niro e particularmente a Anne Bancroft, como a Miss Havisham. Ao mesmo tempo é assustador e muito engraçado. E em 2012 nós temos outra versão que também assisti, gostei bastante. E como é uma produção inglesa, é mais fiel, mas também dá uma exprimida na história, né? Fazendo com que ela ande mais rápido. E o elenco todo é excelente, metade dele trabalhou junto nos filmes do Harry Potter. O Ralph Fiennes, a Helena Bonham Carter como a Miss Havisham e o Robbie Coltrane, que é o Hagrid, né, nos filmes do Harry Potter, aqui é o Sr. Jaggers. E a mais recente é desse ano mesmo, uma série da BBC em 6 episódios, que está, se não me engano, no streaming do Star Plus. Eu só comecei a ver o primeiro episódio, é uma produção caprichada, mas parece que focaram bastante no drama e no suspense. Eu achei o início com um clima bem pesado, diferente do livro, né? Parece que colocaram na história um peso que o livro não tem, e com algumas cenas que não existem no original. Normal, né? Porque a história precisa ser esticada para preencher uma minissérie.
E eu fico por aqui deixando mais essa recomendação de um livro vitoriano. Deixem nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, sobre a leitura, se já fizeram, ou se ficaram interessados em ler. Assistam também os outros vídeos do projeto Victober, tanto aqui quanto dos demais canais. Participem também utilizando as hashtags Victober e Victober Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.